Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos realizar a revisão do conteúdo do capítulo 5, que tem como tema Oceania. O conteúdo da aula de hoje, vai estar a partir da página 19 da nossa apostila. Então vamos nessa, galera. Vocês sabem, que o capítulo 5 a gente estudou Oceania, A Oceania ela é formada, por 14 países independentes, além de alguns territórios que continuam sendo dependentes. É o menor de todos os continentes e também o que possui a menor população. Os principais destaques, quando a gente fala desse quadro natural ou quando a gente fala de um quadro mais geral, de características da Oceania, a gente vai destacar principalmente, uma centralidade que é exercida pela Austrália e pela Nova Zelândia na Oceania. A Austrália, cuja capital é Canberra, e Nova Zelândia, cuja capital é Wellington, certo? E além, desses dois principais destaques, outra informação que é muito importante é que a Oceania ela também é constituída por mais de 10 mil ilhas bem pequenas, de pequena extensão. A Oceania ela também, volta e meia, se referem a ela, como o novíssimo mundo, porque ela foi o último continente a ser descoberto pelos europeus, que chegaram lá, já era no século XVII. No fim do século XVIII, teve início a colonização, da Oceania, e ela aconteceu, com a chegada de prisioneiros britânicos, obrigados a trabalhar na lavoura. A maioria das ilhas da Oceania tem os indígenas como a maior parte da população, sendo que Austrália e Nova Zelândia vão ser exceções. Descendentes de europeus, brancos, são a maioria da população desses dois países. Além disso, em algumas dessas ilhas, a presença de indianos e chineses também é um destaque. Beleza? Vamos falar agora dos aspectos físicos da Oceania, Clima, vegetação, relevo e hidrografia. Quando a gente fala do clima, a gente tem o clima árido ocorrendo no centro da Austrália, nas regiões desérticas, que é caracterizado por temperaturas elevadas, altas durante o ano todo e também com chuvas raras, escassas. Nós temos a presença do clima tropical e do subtropical, temperaturas elevadas no norte e mais amenas quando vai em direção ao sul, com características das chuvas ocorrendo com uma maior frequência. Temos a presença de clima temperado ocorrendo na região sudeste, incluindo a porção que inclui a Nova Zelândia, com temperaturas amenas, ou seja, nem tão quente, nem tão frias assim, por volta de 15 graus Celsius, e chuvas vão ser regulares ao longo do ano. Temos também a presença do clima mediterrâneo. Esse clima ele ocorre em áreas do sudoeste e não tem chuvas no verão. Tá? Além disso, é importante que a gente pontue, que na Oceania ocorrem ciclones com frequência. Tá? Ciclones são tempestades tropicais que causam alguns estragos, ao atingir porções continentais, quando chegam em terra. Tá? Depois falamos sobre a vegetação da Oceania. Quando a gente fala da vegetação, galera, o destaque vai ser as florestas equatoriais, que vão estar presentes, na maioria das ilhas do continente, devido a uma frequência maior de chuvas. Para a gente ter uma floresta equatorial, é fundamental o fator de chuvas, de uma umidade abundante. Nós temos florestas tropicais que ocorrem no norte e no nordeste da Austrália, florestas temperadas predominando a porção sudoeste da Austrália, savanas ali na porção central também da Austrália e estepes e plantas xerófilas ali na região árida, que também vai ficar bem no centro da Austrália, tá? Savanas e estepes vão estar presentes, ali junto com as áreas semiáridas e desérticas que vão cobrir grande parte da Austrália, principalmente ali a área central. A gente também tem que mencionar, pequenas florestas tropicais e subtropicais em áreas úmidas. Inclusive, o eucalipto é a árvore nacional da Austrália, tá? E como vocês já sabem, na Nova Zelândia a gente tem a maior floresta artificial do mundo, que é a Kaingaroa. E nas ilhas menores, ou em grande parte delas, elas vão ser recobertas por uma floresta densa. Porém, em outras ilhas, a gente vai ver que a única vegetação são alguns coqueiros, ou alguma vegetação
herbácea. Quando a gente fala do relevo, a gente vai destacar, né, que na Oceania, que é a maior porção de terra da Oceania, nós vamos ter planaltos, planícies, cordilheiras, desertos. Os planaltos, né, baixos e planos, predominando na maior parte da Austrália. Planícies litorâneas, ou seja, predominantemente no litoral australiano. E cordilheiras, tanto no leste quanto no oeste da Austrália, com baixas altitudes, certo? Falar de Austrália, gente, apesar do destaque ser as características naturais, né, ligadas às praias que são belíssimas no país, a gente também não pode esquecer que no país vai ter uma grande quantidade de desertos, onde a gente vai destacar o grande deserto de Vitória, o deserto de Gibson, e eles vão ser responsáveis, né, ajudam a gente a entender a baixa densidade demográfica que tem lá na Austrália, tá? Nas muitas ilhas, né, da Oceania, como a Polinésia, Micronésia, Melanésia, a gente vai ter o predomínio de planaltos de baixas altitudes. Na Nova Zelândia, o relevo ele é acidentado, certo? E além disso, a gente destaca, né, que a Oceania vai possuir muitos vulcões ativos. Beleza, gente? Deixa eu ajeitar aqui a câmera para visualizar melhor para vocês. Pronto. Depois, galera, nós falamos sobre a hidrografia, certo? Na hidrografia da Oceania, a gente percebe que o continente não possui muitos rios. Nós vamos destacar o rio Murray, né, o maior do continente, o rio Waikaton, o mais longo da Nova Zelândia, o lago Erie, que é o maior do continente, né, que fica na Austrália, que é um país com poucos lagos de uma forma geral, e o lago Taupo, certo? Depois, galera, que a gente falou dos aspectos físicos, né, das características naturais da Oceania, a gente foi falar das cidades importantes, né? Como eu mencionei, Austrália e Nova Zelândia são os dois países mais importantes do continente, né? Aí a gente destacou a importância de Sydney, né? Cidade mais populosa da Oceania, responsável pela quarta parte do PIB da Austrália. É um centro financeiro, político, cultural. Se destaca, né, por alinhar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental. Possui diversos pontos turísticos, né? A gente destaca a Ópera de Sydney, a Baía de Sydney. Inclusive, é considerada uma das cidades mais seguras do mundo. Tá? Depois, ainda falando, né, de Austrália, a gente vai destacar Melbourne. Melbourne, ela tem 5 milhões de habitantes, é a segunda área urbana mais populosa da Austrália e também, né, vai ostentar esse título de uma das melhores cidades do mundo para se viver. Cuidado, gente, quando a gente fala de Austrália, fala-se muito de Sydney, né, de Melbourne, mas a capital do país é Canberra, que é um importante centro cultural e também é visitada por muitos turistas. Quando a gente fala da Nova Zelândia, né, a gente vê que a Nova Zelândia ela é formada por duas ilhas principais, a do norte e a do sul, certo? A Ilha do Norte vai possuir vários vulcões ativos, fontes termais, geysers, e a Ilha do Sul possui um relevo acidentado, né, contornando ali todo o litoral. Algumas cidades importantes da Nova Zelândia são Auckland, que vai ser localizada na Ilha do Norte, tá? É a maior cidade, centro financeiro e econômico do país. Também destacamos o Wellington, que também vai ser localizada na Ilha do Norte e é a capital da Nova Zelândia. O Wellington conta, né, com diversas praias e também que vai ser caracterizado por ventos muito intensos, tá? Outras cidades importantes é Adelaide e Perth, ambas na Austrália. Beleza? E que se destacam dentro da Oceania, né, como cidades importantes e que se caracterizam também por ter uma excelente qualidade de vida. Quando a gente fala da indústria, pessoal, a gente vê, né, que a Austrália vai possuir a indústria mais desenvolvida de toda a Oceania e, inclusive, atrai imigrantes que precisam de trabalho, né? A indústria vai ser responsável pela quinta parte do PIB australiano e o destaque fica para as indústrias automotivas, químicas e petrolíferas. Já na Nova Zelândia, a indústria é parte, né, responsável pela quarta parte do PIB do país e o destaque é no setor têxtil, alimentício e de construção. Nas ilhas menores, a indústria quase não existe, a gente está falando de territórios muito pequenos, né? As que tem, que são poucas, vão estar relacionadas a borracha, açúcar e pescado, tá?
Quando a gente fala da agropecuária na Oceania, a Austrália não possui uma agricultura muito significativa para o PIB, mas, né, a produção dela vai ser extremamente exportada para a China, Japão e também para os Estados Unidos, com destaque nessa exportação de trigo e também de tabaco. Na Nova Zelândia, a agropecuária é importante para a economia, destaque na produção de laticínios e mel, né? Inclusive, a Nova Zelândia é um dos maiores criadores de ovelha do mundo, e Austrália e Nova Zelândia também exportam lã e carne. Nas ilhas menores, a agricultura vai ser para o consumo próprio, né? Para o seu próprio... para você existir, né? Aquela agricultura que a gente chama de subsistência. Os cultivos predominantes para exportação, né, para vender para o mercado externo, vai ser em baixa escala, vai ser café, cacau, milho e frutas, certo? Muitas ilhas ainda também vão se destacar nas atividades de pesca, ligadas à madeira, né, e extrativismo vegetal como base da sua economia, tá? Na economia, a gente também vai falar, né, principalmente de Austrália e Nova Zelândia, já que são os únicos países desenvolvidos do continente, né? A Austrália é um dos maiores exportadores de ferro do mundo, também possui importantes reservas de carvão mineral, além de ouro, níquel e bauxita, tá? Também vai se destacar por ser um dos 30 maiores produtores de petróleo do mundo, mas esse petróleo ele vai ser majoritariamente consumido internamente. Tá? Setor terciário também muito importante, né? Responsável por uma boa parcela do PIB australiano, e o PIB da Austrália vai estar entre os 20 maiores do mundo. Já quando a gente fala da Nova Zelândia, a gente percebe que a economia do país evoluiu de uma economia com base extremamente agrária, né, dependente do mercado britânico, para uma economia que produz, né, componentes industriais, inclusive competindo com países desenvolvidos. As principais atividades econômicas vão ser agricultura, horticultura, pesca e indústrias pesadas, como por exemplo de alumínio, né, e ligadas à siderurgia. O turismo vai ser muito forte na Oceania de forma geral, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. Já nas ilhas menores, a economia vai ser baseada na agricultura, no extrativismo e no turismo, graças às suas belezas naturais, né? A Oceania ela tem uma beleza natural, né? Paisagens muito únicas, certo? Por fim, quando a gente fala do IDH, a gente vê, né, que a Oceania tem mais de 43 milhões de habitantes. A densidade demográfica no continente ela vai variar muito, né? Nas ilhas, por exemplo, a gente vai ver que Austrália e Papua Nova Guiné têm uma baixa densidade demográfica, enquanto Nauru e Tuvalu vão possuir as maiores concentrações de habitantes na Oceania, certo? Além disso, a Austrália ela se caracteriza, né, por possuir o 6º melhor IDH do mundo, avaliado em 2019, e a Nova Zelândia, também nesse ranking de 2019, ficou, né, na 14ª posição de melhor IDH do mundo. Beleza, galera? A gente encerra por aqui a nossa revisão do capítulo 5. Então, gente, nós estamos chegando ao fim dos nossos estudos do capítulo 5 e como vocês já sabem, né, nossa última atividade de cada capítulo é fazer um resumo dos conteúdos trabalhados. Atenção, galera! Para um resumo ficar eficiente, né, para atender a nossa proposta, todos os assuntos presentes ao longo do capítulo têm que estar presentes no resumo de vocês. Porém, atenção que resumo não é cópia. Explique com as suas próprias palavras os conteúdos que foram trabalhados ao longo do capítulo, tá bom? Caprichem! A gente fica por aqui. Um beijo, se cuida, até a próxima. Tchau, tchau!